Olá, a gente vai falar sobre o plano de gerenciamento de resíduos da construção civil. Você já imaginou em uma obra o tanto de entulho que é formado e como é feita essa destinação? Então é isso que a gente vai tentar esclarecer para vocês de forma sucinta e direta. Bom, o plano de gerenciamento de resíduos da construção civil tem o objetivo de estabelecer procedimentos necessários para o manejo ambientalmente adequado para certos tipos de materiais, como tijolos, blocos cerâmicos, tintas, solos, rochas e outros materiais que se encontram na própria obra. Esse plano indica a destinação conforme a classificação do CONAMA 307. Toda e qualquer segregação dos resíduos de construção civil deve ser feita na própria obra, sobre a responsabilidade do gerador, que deve garantir o adequado manejo nas etapas de geração, acondicionamento, transporte, transbordo, reciclagem, destinação e disposição final. Quem precisa de um plano de gerenciamento de resíduos da construção civil? De acordo com a política de resíduos sólidos, a elaboração e implementação desse plano são obrigatórias às empresas de construção civil. Quem exige esse plano? O plano ele deve ser apresentado juntamente com o projeto do empreendimento para análise pelo Poder Público Municipal, como condição para aprovação dos projetos e emissão do alvará de construção. Bom, para dar início a esse tipo de plano, é necessário a gente ter o embasamento sobre a resolução CONAMA 307. O que é que ela nos diz? Ela estabelece diretrizes, normas e procedimentos para a gestão desses resíduos de construção civil, no intuito de gerenciar e minimizar os impactos que esses resíduos causam. Bom, esse tipo de resolução classifica os resíduos em classe A, classe B, classe C e classe D. Os resíduos de classe A são resíduos reutilizáveis e recicláveis. Um exemplo desse tipo de resíduos são de construções, de reformas e reparos. Os resíduos de classe B são resíduos recicláveis. Um exemplo desse tipo de resíduos são a madeira, o papel, papelão, o vidro, que vão ser utilizados na própria obra, né? Os resíduos de classe C são resíduos que não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações. Um exemplo desse tipo de resíduo é o gesso. Os resíduos de classe D são resíduos considerados perigosos, como óleo, solventes, tintas e entre outros. Então, esse tipo de resolução CONAMA 307, ela vai classificar para a gente dar um destino adequado a esse tipo de material. O plano de gerenciamento de resíduos da construção civil que nossa equipe escolheu para estudar, trata-se de um projeto destinado à reconstrução, que é a demolição e construção da área central da biblioteca da Fundação Universidade Estadual do Piauí, localizada no campus Poeta Torquino, no bairro de Pirajá, na cidade de Teresina. Com uma área total de 655,98 metros quadrados, o terreno para a realização do projeto é plano e se constitui como base da edificação existente, que será demolido devido às sucessivas patologias que a edificação vem apresentando. Todo o processo de reconstrução da biblioteca se inicia pela fase de demolição e retirada da estrutura existente, que seguirão os seguintes passos: retirada do forro em réguas de PVC, retirada das telhas cerâmicas, retirada da estrutura de madeira para as telhas cerâmicas, demolição de estrutura metálica de cobertura, demolição de vigas metálicas, retirada de esquadrias metálicas, demolição de alvenaria de tijolos furados, demolição de revestimento com argamassa, demolição de piso granite, demolição de estrutura de concreto. Todas essas etapas serão executadas conforme necessário para o pavimento térreo, primeiro o pavimento e para as fundações que se fizerem necessárias conforme o projeto estrutural. Após a fase de demolição, se inicia a fase de construção do projeto, que se dá através das seguintes etapas: instalação do canteiro de obras, fundação, estrutura, vedação, instalação elétrica, revestimento de paredes, teto,
revestimento de piso, pintura e cobertura. A quantificação dos resíduos a serem gerados na construção do projeto de reedificação da área central da biblioteca serão determinados com base nos projetos básicos da obra, como o projeto arquitetônico, estrutural e de instalações e no memorial descritivo da obra. Como podemos ver, está ilustrado na tabela 1 a geração de resíduos por etapa da obra, desde a demolição até a cobertura final. Na tabela 2, temos a quantificação de cada resíduo juntamente com a classe a qual ele pertence. Para o desenvolvimento do plano de gerenciamento dos resíduos sólidos da construção civil da edificação, serão respeitadas as legislações do CONAMA de 307 de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, e a resolução do CONAMA 348 de 2004, que altera a redação do artigo 3, item 4 da resolução do CONAMA 307 de 2001, relativa à definição de resíduos da construção civil da classe D. De acordo com o artigo 9º da Resolução do 307 de 2002, os projetos de gerenciamento de resíduos sólidos da construção deverão contemplar as seguintes etapas. Primeiro, caracterização. Segundo, triagem. Terceiro, acondicionamento. Quarto, transporte. E quinto, destinação. A segregação dos resíduos será realizada no próprio canteiro de obra, logo após a sua geração, de acordo com a Resolução do CONAMA 275 de 2001. Ao fim de um dia de trabalho ou ao término de um serviço específico, a segregação deverá ser realizada, preferencialmente por quem realizou o serviço, com o intuito de assegurar a qualidade do resíduo, potencializando sua reutilização. O processo de triagem tem como objetivo a separação do resíduo da construção civil de acordo com a sua classe. Essa prática contribuirá para a manutenção da limpeza da obra, evitando materiais e ferramentas espalhadas pelo canteiro, o que gerará desorganização, aumento de possibilidade de acidente de trabalho, além do acréscimo de desperdício de materiais e ferramentas. Outro procedimento importante a ser adotado é a utilização da sinalização informativa nos locais de armazenamento de cada resíduo para alertar e orientar os funcionários, lembrando-os sempre da necessidade da separação correta para cada resíduo gerado, segundo o Código de Cores que a Resolução do CONAMA de 275 de 2001 estabelece. O acondicionamento ocorrerá da seguinte forma: após a triagem ou ao término da tarefa do dia de serviço, os resíduos da construção civil devem ser acondicionados de forma segregadas em recipientes devidamente identificados. As formas usuais de armazenamento dos resíduos são caçamba ou container, sendo um tamanho relacionado com a segregação de resíduos e frequência da coleta. No caso da obra em questão, por se tratar de um canteiro com pouco espaço, é preferível a utilização de baias, bags ou caçambas estacionárias.